Olá a todos, um bom início de tarde, 12 horas e 14 minutos, pela tela da Band, mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, você de Manaus, capital do Amazonas, e é claro também aos nossos amigos, aos nossos telespectadores do interior do estado. Muito obrigado também a você que nos acompanha, claro, diariamente nas redes sociais. Eu sempre começo o programa aqui lembrando que toda a programação da Band está aí, ó, bem pertinho de você, a um clique. É só você acessar o nosso canal oficial no youtube.com/Band Amazonas, toda a programação, em especial, é claro, o Exija Seus Direitos. E você pode me acompanhar também nas minhas redes sociais. Eu tenho aí o site de informações, de notícias, que é o www.marcosabadim.com.br. Estamos aí no Instagram, Marcos Sabadim, na nossa fanpage aí no Facebook, que é facebook.com/Marcos Sabadim Oficial, e também no Twitter, né? Muita gente gosta de twittar, é uma maneira mais rápida, você escreve pouquinho e coloca o link da informação, então você também pode me seguir no Twitter, Sabadim Oficial. Então são vários meios de comunicação, várias ferramentas para que a gente possa estar diariamente lutando pelos nossos direitos. 12h15, sejam todos bem-vindos. No ar, mais uma edição do Exija Seus Direitos. Muito bem, 12 horas e 15 minutos, a gente começa trazendo informação, notícia do interior do estado, a qual eu aproveito e mando um abraço muito especial, mais uma vez, a todo o interior, até onde chega o sinal da Band. Olha, 2 pessoas ainda não identificadas são suspeitas de incendiar o carro do delegado Paulo Gadelha, que trabalha no município de Guajará, no sudeste do Amazonas. O Oreste Litaif tem as informações, coloca na tela. O atentado ocorreu na casa onde o delegado Paulo Gadelha mora, no município de Guajará, que fica a 1.400 quilômetros distantes de Manaus. Uma equipe da Polícia Civil já foi enviada ao município para iniciar as buscas pelos suspeitos. Eu converso agora com o delegado Ivo Martins, que é delegado geral adjunto de Polícia Civil. Delegado, dá para entender o que ocorreu por lá e qual a motivação desse crime? Da mecânica a gente sabe, né? O delegado Paulo Gadelha relatou que 2 infratores adentraram a residência dele, atiraram fogo no veículo e também na residência. E ele percebeu o que estava acontecendo no momento em que o fogo explodiu, estourou um dos pneus. Então, ele já saiu imaginando o que poderia estar acontecendo, já de arma em punho, e conseguiu visualizar 2 cidadãos infratores pulando o muro. Ao mesmo tempo em que visualizou o momento em que eles subiram em uma motocicleta, não conseguiu anotar a placa, e depois disso ele procurou apagar as chamas, preservar sua família, e assim conseguiu, todo mundo ficou preservado, ninguém saiu ferido. Apenas o Gadelha levemente por conta do fogo no veículo. Mas assim, com base nessas informações iniciais, a gente passou a envidar algumas diligências. Existem linhas investigativas interessantes e também consistente, porque o doutor Paulo Gadelha é um cidadão que cumpre o seu mistério e faz investigações muito consistentes lá, né? Um delegado muito proativo, e isso acaba desagradando, pode vir a desagradar muita gente. A gente espera que antes disso consiga solucionar esse caso, para poder recompor a ordem pública e, sobretudo, impor a esses infratores uma reprimenda a contento, na medida em que eles aí acabaram mexendo com uma instituição de Estado muito importante, que é a Polícia Civil. O atentado não foi contra um cidadão, foi contra o Estado Democrático de Direito, representado pela instituição policial civil. Ok, delegado, muito obrigado por suas informações. O carro do delegado Paulo Gadelha foi parcialmente destruído e ninguém ficou ferido. Oreste Litaif. Bem, eu quero agradecer ao jornalismo da Band. Essa matéria você assistiu ontem no nosso Band Cidade. A gente tem essa parceria que é muito importante isso. Agora, quando muito bem falou aí o delegado Ivo, né? É importante também que não foi apenas contra um delegado, contra um cidadão, foi contra a instituição. É a Polícia Civil do Estado do Amazonas. É o Estado do Amazonas. E a gente precisa também sempre cobrar, eu tenho certeza, pelas próprias palavras aí do delegado adjunto, a gente tem certeza que as investigações vão seguir. A gente espera realmente, porque não dá para ficar, que seja o quê? Já é o segundo caso pelo interior do estado envolvendo delegado de polícia, né? A gente lembra também de dezembro, ali final de dezembro do ano passado,
O delegado Tiago, jovem delegado, 30 anos de idade, lá da cidade de Coari, que simplesmente desapareceu no Rio, né? Estava numa troca de tiros aí com os narcotraficantes e o caso foi encerrado e ninguém foi indiciado. Então isso aí essas investigações tem que ir a fundo mesmo, porque senão vai virar moda, né? Aí delegado mais não vai ter mais moral no interior do estado. Então, muito bem, e olha, eu estava vendo alguns contatos no interior do estado, e o pessoal lá do município também existe, a polícia vai trabalhar também sobre essa questão de crime político. Porque o delegado, segundo informações aí, o delegado Pacheco também poderia estar incomodando alguém politicamente. Por estar aí já querendo investigar pessoas envolvidas na política e pode ser, é uma linha, tem que ser estudada, tem que ser averiguada sim. É isso que a gente espera. E eu tenho certeza que logo, logo, a gente vai poder dar nomes aí, na linguagem popular, nome aos bois, esses dois suspeitos que a gente possa identificá-los, que a polícia possa identificá-los e que a população também do município possa ajudar a polícia. Então, se você tem alguma suspeita, liga para o 190, você não precisa se identificar. O que não pode é que isso vire-se uma rotina no estado do Amazonas. Segundo caso já, de tentativa aí, já no caso, a primeira, nós perdemos um brilhante delegado, jovem, 30 anos de idade, na cidade de Coari, o delegado Tiago, e agora aí uma tentativa aí em tirar a vida de outro delegado no interior do estado. Aí não dá, do jeito que tá, não dá para continuar. 12h20. Olha, o Detran Amazonas, ele vai leiloar mais de 650 veículos, é isso mesmo, 650 veículos nos dias 14 e 15 agora, viu? Esse próximo fim de mês, esse próximo final de semana agora, aliás, no outro fim de semana, né? No próximo fim de semana, 14 e 15, lá no Parque do Detran. É importante porque os carros os veículos, na verdade, já estão à disposição. Então você pode ir lá, conferir os lotes, para quando você participar do leilão, você saber o que está comprando, tá bom? De quem é a matéria? Do Oreste, né? O Oreste está trabalhando bastante. Coloca aqui na tela pra gente. O leilão vai acontecer em 2 dias consecutivos neste pátio na Avenida Torquato Tapajós. São mais de 600 motocicletas e 50 carros disponíveis para lances. Cada lote tem lance inicial que varia entre 100 e 3 mil reais. Mas antes de dar o lance, os interessados devem conhecer o edital, que pode ser adquirido no local do leilão. O pátio está aberto aqui até o dia 13 para visitação e o ideal, o essencial é que a pessoa venha aqui no pátio para fazer a visita, tá? Ela tem que vir visitar, olhar os bens para no dia do leilão, dia 14 e dia 15, ela tá ciente do negócio que ela vai fazer, da moto que ela vai comprar ou do carro que ela vai comprar. No dia do leilão, os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e ainda apresentar um cheque calção correspondente a 25% do valor do lote. Muito bem. Olha, e a gente reforça a dica, né, que foi dada aí na matéria. É importante a gente reforçar essa dica. Você tem até o dia 14, então, para você conhecer os produtos, você conhecer os veículos, né? Que, na verdade, isso aí são veículos frutos de apreensão, são carros que estavam de forma irregular, documentação toda atrasada, muitos veículos também sem nenhum estado de conservação, então foram todos recolhidos. E aí é muito legal porque tem muita gente que aproveita, quem tem interesse, é claro, em comprar bastantes veículos nessa situação, para questão de peças também. Outros veículos estão em ótima situação de transitar na cidade de Manaus. E é importante também a gente lembrar que quando você arremata um veículo desse pelo Detran, você recebe o carro ou o veículo, no caso a moto ou o carro, enfim, com a documentação toda ok, né? Apto já a rodar na cidade de Manaus, em todo o território nacional. Isso é importante também a gente falar. Por isso, da importância de você ir lá e conhecer, ver logo que o seu interesse. Muita gente leva mecânico, sabia? Eu conversei com alguns amigos meus e muitos levam já o mecânico de confiança, mas não é o Ramon aqui, o nosso cinegrafista não, porque o Ramon é curioso de mecânica. Levam mecânicos para conhecer lá os carros, olha, isso aqui tá bom, tá perfeito, isso aqui é só trocar essa peça e tá tudo ok. Então, para você que quer um veículo e pagar um precinho mais em conta, essa é a grande dica. Olha, 12h23.
A gente saindo agora, ainda falando sobre essa questão de trânsito, mas de uma outra forma, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes afirma que já retomou, inclusive, os serviços de manutenção e conservação da nossa querida BR-319. Isso no trecho de mais de 400 quilômetros, chamado trecho do meio, entre Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Coloca aqui a matéria aqui pra gente. Essa aqui é outra, né? Essa daqui já é outra, a da BR. Tem como a gente colocar aí essa daí? Coloca na tela aqui pra gente. Licença para a realização dos serviços de manutenção e conservação da rodovia, perante acordo firmado entre o DENIT e o IBAMA, havia sido suspensa pela Justiça a pedido do Ministério Público Federal. Os principais serviços retomados são de eliminação de atoleiros, recomposição mecanizada de aterro e do revestimento primário, limpeza das laterais, reforma de pontes de madeira e substituição de bueiros metálicos danificados. Ainda de acordo com o DENIT, os serviços de manutenção devem ser intensificados no período do verão amazônico. Olha, a gente espera que realmente todos os dias, você que acompanha aqui, sempre que esse tema ele volta aqui no canal da emissora mais popular, a gente sempre fala da importância. E essa briga política, porque isso é briga política, sim. Quantas vezes eu já falei aqui, consegue liminar, ok, o DENIT está autorizado a fazer a manutenção, aí vem o IBAMA e entra com inválidos, aí fica essa briga política, ninguém senta. Eu sempre falei isso aqui, o que faltava era chegar IBAMA, chegar os nossos representantes do estado do Amazonas, de Rondônia, chegar também o IBAMA, DENIT, todo mundo sentar numa mesa redonda e dizer, e aí, o que está faltando para a gente resolver a situação? Já se gastaram milhões e milhões e milhões em estudos para se ter uma ideia para essa questão da BR-319. E é bom a gente lembrar que o que foi autorizado até o momento é a manutenção, especificamente daquele trecho ali, que é o pior trecho da 319. Então, já estamos ainda no verão, isso tem que ser feito logo, porque senão vem o inverno, não dá para fazer, e aí, mais uma vez, a 319 fica em situação intrafegável. E é importante, não é possível, seja quem for, qualquer cidadão brasileiro, seja ele ambientalista ou não, que não consegue entender que essa BR-319, ela é de vital importância para o desenvolvimento da nossa região. E eu não falo só Manaus, Amazonas, não. A gente fala da região mesmo, a região norte. Ela é de vital importância. Nós temos aqui o polo industrial, a Zona Franca de Manaus, que produz e precisa escoar também. Vai por onde? Avião ou barco. O frete fica caro. Chega no consumidor um preço absurdo. Aí é difícil, mas é tão difícil entender. E olha, eu dou os parabéns aqui àquelas pessoas que até hoje levantam essa bandeira da 319. São pessoas que diariamente estão aí e têm o meu respeito e têm o meu apoio. Já foi provado que a 319 ela é de vital importância para o desenvolvimento da região. Então o que falta é o quê? Se falta apoio político, eu tenho até uma boa notícia que eu recebi, vou falar sobre isso amanhã. Parece-me que nós teremos aí não só essa parte da manutenção desse trecho ruim que tem a 319, mas nós vamos ter também algo importante e que vem de bom agrado para a região norte. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. 12 horas e 31 minutos. Olha, é algo que eu sempre falo aqui no programa, inclusive também nas minhas redes sociais. A gente sabe que andar de carro em Manaus tem ficado cada vez mais complicado. É que a frota de veículos, para você ter uma ideia, a frota de veículos só cresce. Inclusive já passa dos 700 mil, é isso mesmo. E o condutor, ele já não consegue mais se deslocar com facilidade de um ponto ao outro. Alguns motoristas também reclamam da falta de educação de outros motoristas, de outros condutores. Tem quem reclame, por exemplo, do excesso de faixa de pedestres, para você ter uma ideia, em Manaus passa das 2.500. E de contraponto nós temos o quê? 22 passarelas, que são as vias, né? Aí dos pedestres. O Manaus Trans, ele diz que essa opção custa caro, passarela. E aí eu pergunto para você, quanto é que vale a vida de um cidadão? Os detalhes na matéria, coloca aqui para mim. Basta fixar o olhar em uma via movimentada da capital amazonense, que logo é possível ver exemplos de imprudência no trânsito, inclusive de pedestres. A mobilidade urbana de Manaus está ficando cada vez mais complicada. É que o número de veículos tem aumentado
O Departamento Estadual de Trânsito diz que em Manaus existem uma frota de 700 mil veículos. Para quem anda a pé, a garantia de ir e vir nas ruas vem das passarelas e faixas de pedestres. A cada aceno de mão, cerca de 10 a 20 veículos param o fluxo para que o pedestre atravesse a via com segurança. Uma atitude positiva, fruto de campanhas de educação, mas que geram retenção no trânsito. Uma opção para melhorar essa situação seria a construção de mais passarelas. Na frente dos colégios, eles só fazem quando acontece algum acidente, entendeu? Mas realmente precisa também de passarelas. Doutrinação, né? Acho que é importante ter, porque todo mundo é pedestre também. Segundo o Manaus Trans, só na capital existem mais de 2.500 faixas de pedestres e apenas 22 passarelas. Mas isso tem uma explicação. O grande problema disso realmente é o custo que é elevado, porque ela tem que ter, no mínimo, um espaço para que seja feita a acessibilidade universal, que sejam rampas, porque se fazer uma passarela sem escada não tem acessibilidade. Ainda de acordo com o Manaus Trans, todas as faixas de pedestres de Manaus foram alvos de estudos antes da implantação. A prioridade é para a frente de escolas, igrejas, áreas comerciais e outros trechos de vias com grande circulação de pedestres. É feito um estudo de engenharia, onde é feito uma pesquisa de tráfego, para saber exatamente o volume de veículos que passa naquela determinada hora, o volume de pedestre, tempo de espera. E aí, após isso, entre o número de acidentes que ocorre lá com pedestres, atropelamentos, isso tudo são levados em conta para a tomada de decisão. Mas para quem anda pelas ruas de Manaus, diz que seria mais seguro a implantação de passarelas. Tem muito acidente por falta de passarela, né? Porque as quantidades de carros estão muito grandes. Se preocupam com os carros, né? O pedestre fica sempre em último lugar, né? Então acredito que mais passarelas sejam bem-vindas à população. Muitos não respeitam a faixa de pedestre. Haja vista que por causa disso tem muitos acidentes, muitas mortes, justamente porque não respeita, né? Olha, se a gente for levar isso aqui, é um assunto que diariamente a gente conversa. Quantas e quantas vezes aqui a gente falou sobre isso? Eu ainda acho que tudo parte do princípio do respeito e da educação. Isso aí é fundamental. Sem respeito, sem educação, você não consegue chegar a lugar algum. A gente vê vários problemas. Você viu aí que o pedestre, e com razão, o pedestre, com razão, ele reclama da falta de respeito do condutor, que não para na faixa do pedestre. Muitos ficam abanando ali, minutos e minutos ali esperando até que uma boa alma pare, aí coloca também o braço para fora para o outro veículo do lado parar também. E tem também o pedestre que não respeita a sinalização. Não tem o hábito, a cultura, a educação de respeitar a sinalização. Falta bastante passarelas, essa é a grande verdade na cidade. E as poucas que tem, muitos do pedestre também não utilizam. A gente tem um exemplo quase aqui em frente à emissora aqui da Band Amazonas. Um pouquinho mais lá na frente, ali próximo a Cefaz, tem ali a passarela. Eu mesmo já constatei, muitas pessoas parece que usam ela para proteção do sol. Vão por debaixo, mas não vão por cima. Então falta o quê? Falta respeito. Eu ainda acho que não dá, e já perceberam isso aí, que não dá para resolver de uma hora para outra. Já perceberam que em 2, 3 dias não se resolve o trânsito em Manaus, e nem em 100 dias. Então tem que ter o respeito. Eu acho que as pessoas precisam tratar os outros como gostariam de ser tratados, com educação, porque ainda vai demorar muito. Quanto a essa questão da passarela, muito bem me falou aqui o pessoal da Band, a gente estava conversando aqui, é caro construir passarelas. Por que não se coloca, pelo menos, ou ao menos, semáforo inteligente? Você ia reduzir o tempo de espera tanto do veículo como do pedestre e, ao mesmo tempo, evitaria congestionamentos absurdos. Porque, às vezes, o carro, você vem, tá lá, uma pessoa vai atravessar, para todos aqueles carros. Ele terminou, vem mais 2, 3 pessoas depois, aí para-se novamente. Por que não se coloca, como existe em grandes capitais, o sinal inteligente? Você é pedestre, vai lá, apertou, espera, tem um prazo para a pessoa atravessar a rua, automaticamente várias pessoas ali estão se aglomerando e, ao mesmo tempo, naquele período, várias pessoas atravessam a rua ao mesmo tempo. É uma maneira mais fácil, não é possível que também a engenharia e os grandes pensantes da engenharia não tenham pensado nisso. É brincadeira, né? Eu vou até de intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. 12 horas e 36 minutos. Olha, são 12 horas e 38 minutos, está rendendo esse assunto ainda do trânsito em Manaus, está rendendo, inclusive das redes sociais.
Mas 12 horas e 38, mais uma vez, obrigado a você que está acompanhando aqui o programa Exija Seus Direitos. Obrigado a você da capital, você do interior, perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, logo mais você pode acessar lá no youtube.com/BandAmazonas e vai poder ver, rever, comentar, compartilhar e nos ajudar também a levar o programa Exija Seus Direitos, a programação da Band Amazonas, não só para todo o estado do Amazonas, mas pelo Brasil e pelo mundo afora. Muito obrigado mesmo. Olha, 12 horas e 39 minutos, a gente tem também aqui muitas informações e inclusive também eu quero falar, acho que nós temos aí as imagens, que desde a 0 hora de ontem está em vigor, viu gente, já está em vigor a redução média de 4,5% no valor da botija de 13 quilos, que é o do gás de cozinha, né, anunciada pela Petrobras. Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. E isso vai depender dos repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores. A redução de preço em cada botija não chega nem a R$1. A média aí é 88 centavos. Essa que é a grande verdade. E aí a gente tem a lei, como eu falei, a gente tem a nossa lei aí que dá a livre concorrência. E se não houvesse cartéis, né, o cartel, a gente poderia até encontrar uma boa diferença de preços de um estabelecimento a outro. Agora é igual gasolina. Dificilmente a gente encontra um posto de gasolina que tem um preço bem abaixo do que muitos outros estão vendendo. E não é diferente também na botija de gás. Essa que é a grande verdade. Mas olha, a partir da semana que vem, as agências bancárias elas vão poder receber pagamentos de boletos vencidos, mesmo que os boletos sejam de outros bancos. A Gabriela Moreno tem os detalhes. Coloca pra gente aqui, Monteiro. A partir do dia 10 de julho, os boletos bancários poderão ser pagos em qualquer agência bancária depois da data de vencimento. Essa medida seria implantada em março deste ano, mas a data teve que ser prorrogada. E quem vai dar mais detalhes é a Roseli Fernandes, né, secretária executiva aqui do Procon Amazonas. Secretária, por que se deu essa prorrogação? Tendo em vista a questão da nova plataforma, não é? Questões tecnológicas mesmo. Então foi pedido aí, foi solicitado um pedido de prorrogação, na qual foi aceito pela Federação Brasileira de Bancos, e agora já com toda a plataforma instalada, isso já vai ser colocado em execução. Então é bom que propicie ao consumidor, porque por um motivo ou outro, se ele não puder fazer o seu pagamento na data certa, ele pode procurar qualquer estabelecimento bancário para poder efetuar aí o seu pagamento. E qual o objetivo dessa medida aí para a população? Bom, o objetivo principal, nós temos como os dois motivos principais. Primeiro, que é de coibir a fraude, não é? Nós temos aí mais de 3,5 bilhões de boletos bancários que são colocados no mercado bancário. Então, é uma medida que vem para propiciar segurança ao consumidor, inibir fraude, mesmo porque a plataforma vem com uma nova checagem para verificar a questão de CPF, endereço, CNPJ, enfim, e inibir fraude, né, qualquer ação aí que não seja lícita. Nesse primeiro momento, os valores poderão ser pagos a partir de R$50, não é isso? Exatamente, nós vamos começar a partir de 10 de julho agora, começa com valores igual ou superior a R$50 e a partir de dezembro por qualquer valor. É bom que se esclareça também que isso é uma medida que foi reivindicação dos PROCONs e que veio a ter um compromisso público entre Febraban e a rede bancária. Obrigada pelas informações. Gabriela Moreno. Muito bem. Obrigado aí a Gabriela Moreno, ao jornalismo da nossa Band. E você que acompanha aqui o programa, há quanto tempo a gente vem falando sobre isso? Essa aqui é a grande verdade. Muito tempo a gente batia, falava sobre isso. Muitos brasileiros perdiam muito dinheiro porque não conseguiam pagar. Não conseguiu pagar o boleto, aí para você não ter que ir em outra agência, para você não ter que ir naquela mesma agência, enfrentar uma fila horrível, porque não podia ir em outra, senão aquela do boleto, você tinha que solicitar uma segunda via, e nessa questão de segunda via é onde acontecia muitas fraudes. Muitos aproveitadores, eles mandavam o boleto falso e as pessoas começavam a pagar esse boleto. Né? E aí começava o prejuízo tanto para a pessoa e aí depois logo ficava o prejuízo o banco, né? Porque o consumidor pagou, ele está pagando, ele acha que está pagando o correto ali.
Então é uma reivindicação, como você muito bem viu na matéria da Gabriela Moreno aí, dos PROCONs, porque a população do Brasil inteiro clamava por isso e reclamava bastante sobre essa falta de respeito. Então que bom, né, que a partir agora de R$50, a priori a partir de R$50, ou seja, boleto a partir de R$50, você já pode ir em qualquer agência, mesmo com a data vencida, e pagar. Lá é calculado ali o valor dos juros e moras e você pode pagar. Então, muitas das vezes você tem aquela agência bem perto da sua casa, mas não era a agência do boleto. Você tinha que, às vezes, pegar um ônibus, pegar um carro, ou seja, todo, né, uma logística para você ter que pagar esse boleto. Menos mal agora. Mas, olha, os lojistas de Manaus, eles andam bem animados aí com a movimentação do comércio. É que desde o dia 30 de junho, os funcionários públicos estaduais e municipais estão recebendo aí a primeira parcela do 13º salário. A gente tem a matéria, coloca na tela aqui para mim. Além dos trabalhadores, quem também ficou animado com a notícia foram os lojistas. A expectativa de venda é a melhor possível, né? Temos um crescimento muito grande. Daqui até dezembro tem um crescimento grande de venda. Funcionários públicos municipais e do Estado já começaram a receber a primeira parcela do 13º salário, desde o dia 30 de junho. Os trabalhadores municipais vão receber 50%, já os do Estado vão receber 30%. O restante, só em dezembro. A antecipação do 13º salário para servidores públicos municipais e estaduais deve injetar R$155 milhões na economia do Estado. Uma boa notícia para o comércio, já que a maioria dos trabalhadores deve usar o dinheiro para pagar dívidas ou fazer novas compras. É recebido com muita alegria, muita felicidade pelo momento tão difícil que a gente está passando, não só no Brasil, como principalmente aqui no Amazonas. E ainda para o vice-presidente da Associação Comercial do Amazonas, esse também é um bom momento para os trabalhadores quitarem dívidas. Parte desses recursos, não tenha dúvida que será para pagar dívida. Hoje, eu não tenho dados aqui do Amazonas, mas deve ser um pouco pior do que o do Brasil. No Brasil, hoje, 50% a 60% da população deve alguma coisa, isto é, está inadimplente. Mas para esse economista, a renda extra vem em boa hora, mas é preciso ter cautela. O consumidor, infelizmente, ele é compulsivo, né? As necessidades, as demandas são grandes, né? Mas o momento é de cautela, ainda há uma estabilidade política que influencia na casa da economia e todo planejamento é bem-vindo. Você faz o seu planejamento, vê aonde você realmente vai gastar e aí sim você vai usar esse dinheiro com sabedoria. Muito bem, você viu aí dois contrapontos bem importantes, por isso que eu gosto aqui do jornalismo da Band, a gente sempre ouve as duas partes. Tem essa questão, realmente, os economistas pedem cautela, o comércio está bem animado, a gente sabe que o brasileiro e o amazonense não fica de fora, gosta, é claro, também de sempre renovar aí o guarda-roupa, pagar as contas, mas acima de tudo pagar as contas. Eu acho que independente disso, é uma boa grana que vai ser injetada no comércio sim, seja aquelas pessoas que vão até o comércio quitar suas dívidas e sejam aqueles que vão fazer algumas compras. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, a prefeitura deve pagar 50%, né, do 10º, o governo do estado uma média de 30%, só da prefeitura aí deve ser injetado mais de R$60 milhões, né, com esses 50%. Então, fora o décimo aí, uma parte do décimo, os 30% do governo do estado. Então, é uma boa grana que vem em boa hora e principalmente para quem está naquela linguagem popular com a corda no pescoço. É uma hora, assim, um momento que o cidadão amazonense, o manauara, consegue um pouquinho mais de fôlego para respirar e continuar na vida, que não está fácil para ninguém. Mas olha, o calendário de pagamento do abono salarial, o ano base de 2016, ele foi definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 300 mil trabalhadores só no Amazonas têm direito ao benefício. A gente tem a matéria, coloca aqui pra gente. Pelo novo calendário, os trabalhadores com direito ao abono salarial referente ao ano de 2016 podem sacar o benefício a partir do dia 27 de julho. Mais de 300 mil amazonenses têm direito ao PIS/PASEP. Até a metade do ano que vem, o abono salarial deve movimentar cerca de 220 milhões de reais na economia do Amazonas. Pelo novo calendário de pagamentos, recebem o benefício ainda
ainda este ano os trabalhadores nascidos de julho a dezembro. Quem nasceu entre janeiro e junho recebe o abono no primeiro semestre de 2018. Todo trabalhador que tenha trabalhado no exercício de 2016, pelo menos 30 dias no ano com a carteira assinada, que o contrato de trabalho dele tenha sido comunicado ao Ministério do Trabalho através da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, o registro do contrato, e que ganhe no máximo 2 salários mínimos, tem direito ao recebimento do abono salarial 2016. O calendário de pagamento do abono salarial que foi divulgado é referente ao ano de 2016, mas o Ministério do Trabalho e Emprego faz um alerta importante. Cerca de 20 mil trabalhadores no Amazonas ainda não fizeram o saque do PIS/PASEP referente ao ano de 2015. Isso significa que tem muita gente que pode sacar 2 abonos salariais ainda esse ano. Se por qualquer motivo, por desconhecimento ou por desinformação, o trabalhador for receber o abono de 2016 na Caixa Econômica e chegando lá, a Caixa constata que ele não recebeu o 2015, ele vai ser imediatamente comunicado do fato e vai receber o 2015 e o 2016. Correntista da Caixa Econômica Federal recebe o crédito do abono salarial automaticamente em conta 2 dias antes do prazo estipulado pelo calendário. Muito bem, tá aí então, você não pode perder aí se você tem direito, aproveita aí essa dica aqui do programa Exija Seus Direitos. Olha, antes de a gente terminar aqui o programa, a gente vai trazer os destaques, a gente lembra, tá aí, já tá na tela, o nosso Band Cidade, jornalismo de verdade, jornalismo de qualidade, todos os dias às 10 para as 7 da noite. E a gente aproveita e traz alguns dos destaques. Entre eles, uma dupla armada tentou roubar moto e acabou levando carro de universitário em assalto na noite de ontem, na Constantino Neri. O guardador de carros que tentou, inclusive, evitar o assalto, ele foi baleado. E outra dica também que a gente vai passar aqui, que você vai assistir logo mais no jornal, é sobre essa polêmica aí da fecha ou não fecha o Eduardinho, Na verdade, o debate ontem na Assembleia Legislativa do Estado foi sobre a desativação do Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, que é conhecido como Eduardinho, previsto para o mês de agosto. O assunto ainda será discutido também, é claro, em audiência pública no dia 10, na Câmara Municipal de Manaus. Outro destaque que você não pode perder. A Prefeitura de Manaus liberou hoje o tráfego na nova ponte na Avenida Loures Cordovil, no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste. A nova estrutura será entregue após 80 dias de obras. A nova estrutura segue aí as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Tem mais uma para vocês aí, a moçada que gosta do esporte, em especial o esporte feminino, o futebol feminino, não é isso? O Hulk da Amazônia, como é carinhosamente chamado o Esporte Clube Iranduba da Amazônia, terá aí um novo uniforme para enfrentar o Santos pela segunda partida das semifinais aí do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino no próximo dia 8 de julho, na Vila Belmiro, em Santos. Então, você não pode perder, tá bom? Logo mais, tudo isso e muito mais no nosso Band Cidade, às 10 para as 7 da noite. E eu vou ficando por aqui, continue com a emissora mais popular do estado. Até amanhã, às 12h10. De olho na tela, de olho na Band.